Quando eu comprei, caiu. Quando eu vendi, subiu. Bem, pessoal, nesse vídeo hoje vou atualizar minhas operações e também comentar sobre os eventos que estão acontecendo aí no mercado e que estão impactando o mercado nessa semana e eventos que podem impactar nos próximos dias dos mercados e também analisar os gráficos. Mas antes, pessoal, eu gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e deixa o like. Quando você interage com o conteúdo, deixando o like, se inscrevendo ou mesmo fazendo comentários aí abaixo, o YouTube vai te mandar notificações não só dos vídeos, mas também notificações da área de comunidades aqui do YouTube. Então, deixa o like, se inscreva, ative o sininho para você receber aí novidades quando surgirem notícias aí que aparecem do nada e movimentam o mercado. Eu vou estar trazendo aqui, beleza? Bem, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin para começar. O Bitcoin praticamente parado, se a gente olhar aqui no gráfico semanal, ele vai fechar a semana aí provavelmente com aproximadamente 0,5%. Ainda não fechou, vai fechar às 21 horas de amanhã, mas uma oscilação pequena, nem 1% o Bitcoin está se mexendo, isso na semana toda, isso não é num dia, pessoal. E por que que isso é meio chato, galera? Porque o SP500, o índice das 500 maiores empresas, fechou a semana com quase 5% de alta, enquanto o Bitcoin não saiu do lugar e se fechar do jeito que está aqui agora, vai estar fechando ainda em queda, tá? Então o Bitcoin não está conseguindo acompanhar a alta das bolsas americanas essa semana. Só para contextualizar, galera, nessa semana, na segunda-feira, a gente teve aí o mercado se animando um pouco depois que um analista de uma das casas de análise mais pessimistas do mercado falou que via a possibilidade de um rally de curto prazo, e um rally de bear market, né, pessoal? Rally de bear market é aquele típico movimento onde o mercado sobe ali, mas em uma tendência de baixa a gente tem esses topos e fundos mais baixos, o mercado ele vai lá e faz um topo mais baixo que os anteriores, né? Então, essa é a visão, tá? Essa visão desse analista se dá, primeiro, pela posição leve do mercado. Tá todo mundo vendido, pessoal. Os hedge funds, a maioria dos grandes investidores institucionais estão com uma parte considerável de suas carteiras líquidas. Quando está todo mundo vendido, não tem mais gente para vender. A gente vê até pelo fato de notícias ruins não estarem movendo tanto o mercado mais. Na semana passada a gente teve a inflação dos Estados Unidos que veio o dobro do que era esperado e o mercado caiu um pouco na hora, mas logo recuperou, ou seja, não tem mais gente para vender. Para o mercado cair, precisa ter mais pessoas, ou pelo menos mais ações, mais criptomoedas sendo vendidas do que comprada. E não está tendo. Pelo jeito, quem tinha de vender já vendeu, o mercado está todo pessimista, e quando está todo mundo pessimista, acontece esses rallies aqui de bear market, tá? Quando não tem mais ninguém para vender, o mercado sobe. Por quê? Porque não tem mais força vendedora. A força compradora, mesmo que ela não seja grande, qualquer porcentagem pequena desse dinheiro que está nas carteiras desses investidores institucionais ou mesmo pessoas físicas que estão líquidas, que resolvem fazer uma aposta de curto prazo, fazem o mercado subir rápido. A gente viu isso lá em março, a gente viu isso também ali entre julho e agosto, né? Agosto e julho, enfim, desse ano, a gente viu alguns movimentos assim, pessoal, onde o mercado subia, não necessariamente revertendo a tendência de baixa, mas fazendo ali uma correção dessa queda, dessa tendência de baixa. Afinal, em uma tendência de baixa, o mercado não vai descer reto, como algumas pessoas esperam, ele não vai cair de uma vez, ele vai fazendo topos e fundos mais baixos. Essa é uma tendência de alta saudável, viu, pessoal? Então, é basicamente isso. E também, tá? Além de estar todo mundo vendido, a gente tem o SP500, o índice das 500 maiores empresas, na sua média móvel mais importante, a média móvel de 200 semanas, tá? Essa média móvel aqui que eu estou mostrando, nessa linha azul aqui, a gente vê que o gráfico, todas as vezes em que bateu nela em 2012, subiu. Bateu nela lá em 2016, subiu. Quando caiu, lá em 2019, bateu nela, subiu. Lá em 2020, na época da pandemia, bateu nela, subiu. E agora, o índice das 500 maiores empresas está justamente em cima dessa média, tá? Então, a região de suporte técnico, tá? E não, os fundamentos mudaram, a gente continua tendo risco de recessão? Sim, pessoal, a gente continua tendo risco de recessão, a gente continua tendo problemas muito graves na economia mundial, problemas de geopolítica, problemas até mesmo de segurança aí de muitos países importantes do mundo, problemas de fornecimento energético, enfim, vários problemas. Então a gente continua tendo um contexto complicado, mas está faltando pessoas para venderem, para jogar o mercado para baixo no curto prazo. Então, na minha visão, tá? Não quer dizer que vai acontecer assim, mas pode ser que o mercado faça aqui um pullback, tá? A gente vê até uma vez em que o mercado de criptomoedas passou para baixo, rompeu para baixo essa média móvel de 200 semanas, que foi lá na crise de 2008, né? O que aconteceu, pessoal?
o mercado fez algo parecido com o que ele está fazendo agora. Ele foi lá, foi fazendo topos e fundos mais baixos. Quando ele bateu aqui, nessa linha aqui, que é a média móvel de 200 semanas, o que aconteceu, pessoal? Ele subiu, tá? Ele fez um pullback antes de fato romper ela para baixo. Eu vejo algo aí parecido acontecendo, vejo uma probabilidade, lembrando, isso é um cenário, não quer dizer que vai acontecer exatamente assim, tá? Eu vejo aqui o mercado nessa situação. O mercado muito vendido, ele precisa subir um pouco para pegar algumas pessoas precisam comprar ali no topo para se desesperarem e venderem e manterem a tendência de baixa. Infelizmente é assim que o mercado funciona, tá? Ele vai buscando a liquidez para continuar os movimentos. Então, infelizmente, a visão de longo prazo para os próximos meses e semanas para os mercados não é boa. E o que está me decepcionando, como eu disse, é o Bitcoin, ele não está subindo essa semana. Bolsas americanas disparando e Bitcoin praticamente parado, tá? Galera, eu perdi dinheiro essa semana. Eu fui estopado em 2 trades. Um no trade vendido da Matic e outra posição minha foi estopada ontem, na sexta-feira, no trade aqui do Bitcoin. Não sei se vocês se lembram no vídeo em que eu falei, se eu não me engano, foi no da segunda-feira, quando eu abri essa posição, quando eu estava um pouco mais otimista ali com as bolsas americanas, com a possibilidade de um repique, com um analista extremamente, vamos dizer assim, conservador, em termos de não gostar de... Em termos de vamos dizer assim, ver os riscos ali do mercado. Ele falou bem, falou positivo, eu me surpreendi, o mercado surpreendeu, mas o Bitcoin não acompanhou bolsas americanas, tá? E ontem, quando o mercado caiu, ele acompanhou, ou seja, o Bitcoin está acompanhando só quando cai, infelizmente. Quando sobe, ele não está acompanhando, tá? Pode ser engraçado, mas infelizmente é o que eu tô vendo. E nessa subida, na madrugada da última sexta-feira, dia 21 de outubro, o mercado foi lá e pegou meu stop que estava em 18.800. O Bitcoin bateu ali na região chegou a bater a região dos 18.659, tá? Então pegou meu stop, eu perdi, né? Eu tomei um prejuízo, eu tinha deixado minha primeira ordem de entrada em 19.500, meu stop em 18.800, o mercado foi lá, buscou meu stop e continua parado por enquanto, sem grandes novidades, tá? Mas o que é importante disso, pessoal? Por que eu não entrei pesado? Para quem se lembra, para quem viu a minha posição na semana passada, eu falei, eu estou entrando com 5% da banca. Por que eu não entrei com 20? Geralmente no Bitcoin eu entro com 20, eu entro com mais. Simples, pessoal, porque o mercado está lateral, tá? E eu sei que no mercado lateral as armadilhas aparecem para todo lado. Mercado lateral é um mercado que não está em tendência de alta e nem em tendência de baixa, né, que é topos e fundos mais baixos. Ele está simplesmente andando para o lado, ele não vai para um lado, ele finge que vai para um lado, mas depois ele volta para o outro e fica pegando stop, tá? Então é um mercado mais perigoso, por isso eu entrei mais leve, mas sim, galera, eu fui stopado, eu perdi dinheiro. Eu entrei com 5% da banca, o stop que era ali de aproximadamente 3,5%, então eu cheguei a perder quase 0,2% aí nessa operação, tá? Então, infelizmente, sim, prejuízo, mas prejuízo controlado, pessoal. Estou entrando mais leve nos trades enquanto eu não ver uma perspectiva um pouco mais clara aí para os mercados, tá? Enfim, faz parte a semana que eu chamo de semana da zica, né? Eu tomei o stop na Matic também com 5% da banca. A Matic foi lá, buscou meu stop e depois voltou a cair. Enfim, infelizmente, semana difícil, mercado difícil. E as únicas duas posições de trade minha que seguem abertas é a da Cardano, em que eu estou em posição short, já realizei 2 alvos, e a da SXP, tá? A SWIP, que deixa eu ver aqui, a SWIP que também não pegou meu stop e continua lá, tá? Ela chegou a dar uma subida aí esses dias, mas por muito pouco não pegou meu stop, que já estava no preço de entrada, então não corria risco de perder. Já realizei um alvo e ela ainda não buscou meu segundo alvo lá em 28 centavos de dólar, tá? Então, sigo aí na SWIP e na Cardano vendido e por enquanto não vou abrir posições no Bitcoin. Quando eu for abrir, eu vou informar aqui na área de comunidades do canal. Então, quem não é inscrito, quem não interage com o conteúdo aqui do canal, deixando comentário, deixando like, não vai receber, porque o algoritmo do YouTube, ele manda as notificações quando ele vê que a pessoa interage com o conteúdo. Ele entende que isso, ele entende quando a pessoa interage que ela gosta do conteúdo, que ela quer receber mais conteúdos desse, tá? Então, é basicamente isso. E, pessoal, só comentar brevemente aqui sobre o que aconteceu essa semana aí em termos de mercado. A gente teve o mercado das bolsas americanas essa semana bem volátil, né? SP500 subindo um dia
2%, no outro cai 2%. Gente, a gente está falando do maior mercado acionário do mundo, tá? Essas oscilações de 2% podem parecer pequenas no Bitcoin, nas criptomoedas, mas no SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, é muita coisa, é muito dinheiro sendo destruído e sendo criado ali nessas movimentações, nessas oscilações. E o que aconteceu, pessoal? O SP500 começou a semana ali subindo na segunda-feira, que foi o dia 17 de outubro, né? O SP500 ele já chegou ali abrindo com gap de alta, já chegou subindo no dia, chegou a subir mais de 2,5% no dia, que é uma alta forte. Na terça-feira o mercado para cima e virou quarta e quinta-feira de queda, o mercado começando a ficar pessimista. Na segunda-feira o mercado ficou otimista por causa das falas ali do analista do Morgan Stanley, dizendo que via possibilidade de alta. E ontem, aí o mercado vinha caindo, né, pessoal? O mercado começou a ficar mais pessimista e ontem a gente teve algo que virou o mercado. Ontem os mercados estavam até caindo de manhã, no início da manhã, durante a madrugada. Não tivemos nenhum dado macroeconômico relevante, mas tivemos uma notícia que saiu no Wall Street Journal, que por volta ali das 10h30 da manhã, que fez os mercados virarem. Tá? Que notícia foi essa, pessoal? Saiu por volta das 10h30 da manhã. Que notícia foi essa que saiu? Saiu uma reportagem dizendo que conversas internas lá dentro do Fed, entre dirigentes do Fed, dizem que alguns já estão começando a ficar preocupados com a possibilidade de recessão. Tainan, o que isso tem a ver com Bitcoin? Bem, o Bitcoin ele vem acompanhando ativos de risco, então ele vai acompanhar o que acontece com bolsas americanas, pelo menos a maior parte do tempo. Esse ano está sendo assim, tá? O que aconteceu? Quando ele falou isso, quando saiu essa reportagem, os investidores se animaram. Por quê? Falou, olha, se ele está com medo de recessão, pode ser que eles estudem pegar mais leve. Pode ser que em vez de dar 0,75 na reunião de dezembro, eles deem meio. Ou talvez não deem nem 0,75 na de novembro, que o mercado já está esperando. Então o mercado se animou e aí o mercado voltou para alta, tá? E uma observação importante, pessoal. Hoje, nesse sábado, dia 22 de outubro, começa o período de silêncio do Fed. Então eles não vão poder falar e eles costumam usar o The Wall Street Journal para soltar aí mensagens quando eles não podem falar, tá? Eles soltam de forma indireta, são pessoas que têm contato de pessoas ali dentro do Fed. Então é basicamente isso, a gente deve prestar bastante atenção no que vem saindo no Wall Street Journal. Isso para mim aqui é quase uma manipulação de mercado, né? Mas fazer o quê? Não tem o que a gente possa fazer, enfim. O SP500, na minha visão, ele rompeu ali no gráfico de uma hora uma bandeirinha de alta, tá? Se a gente projetar essa bandeirinha de alta, a gente consegue aí ver um alvo de curto prazo para o SP500 lá na região dos 3.900 pontos, tá? Que seria uma alta interessante, perto ali de onde o analista do Morgan Stanley falou que pode ir. Tá, e não, o Bitcoin vai acompanhar? Essa é a minha dúvida, pessoal, porque essa semana ele não acompanhou nada, tá? O SP500 em vários momentos esteve fazendo altas bem mais fortes do que o Bitcoin e em outros momentos esteve caindo mais do que o Bitcoin. O Bitcoin simplesmente não está conseguindo se manter fora da região dos 19 mil, tá? Ele fica ali entre os 19 e 20, mas ele infelizmente não consegue sair. E eu tava ficando até desanimado com a posição de long, a posição comprada no Bitcoin. Na terça-feira eu já estava ficando desanimado, porque eu vi que o Bitcoin não estava acompanhando as altas das bolsas americanas, tá? Ele estava simplesmente ali parado, a bolsa americana subindo mais de 2% e o Bitcoin lutando para fazer 1% de alta. Eu já falei, aqui vai ser difícil. Infelizmente o mercado está em um contexto difícil. Mas galera, uma coisa que eu venho falando há muito tempo aqui, tá? Quanto mais tempo o mercado fica lateralizando, mais forte será o movimento de explosão. Então, algo grande vai acontecer no mercado de criptomoedas em breve, tá? Vai ser para cima ou para baixo? Difícil ter uma previsão. Não tem como prever utilizando análise gráfica, mas a gente consegue ver aqui um padrão baixista, um padrão que indica que existe maior probabilidade desse rompimento, desse movimento forte ser para baixo. Por que para baixo, Tainan? Simples, tá? Esse padrão é um triângulo descendente. Normalmente o triângulo descendente ele é rompido para baixo. Se esse aqui for rompido para baixo, o alvo está ali na região dos 12 mil dólares, que é justamente o alvo daquele topo duplo, tá?
Tá, Inan, que dias, que horas que vai romper? Difícil saber, mas já tá chegando aqui no final, tá? O mercado, o Bitcoin está espremido entre aquela LTB do triângulo e a linha de suporte. Está ficando cada vez menos espaço para o Bitcoin se movimentar. Talvez até por isso a gente esteja vendo a volatilidade pequena. Então, meus amigos, cuidado, prestem bastante atenção nos próximos movimentos do Bitcoin, porque isso vai dar dica, tá? Eu acredito que com o SP500 subindo, se ele continuar subindo nos próximos dias, como parece, como tudo indica, é bom para o Bitcoin, pelo menos fica mais difícil dele fazer uma queda muito expressiva, mas se o SP500 começar nos próximos dias aí a perder o fundo, aí, meus amigos, eu não consigo ver o Bitcoin se segurando se o SP500 perder a média móvel de 200 semanas. Isso aqui é um ponto extremamente relevante aí do ponto de vista técnico e, na minha visão, talvez isso que esteja fazendo esse movimento de alta aí no SP500 nas bolsas americanas nos últimos dias, muito mais até do que as notícias. Os dados macroeconômicos dessa semana vieram mistos e na próxima semana é que a gente tem alguns dados muito importantes. Na verdade, a gente tem um dado que é extremamente importante. Tá? A gente não vai ter mais o Fed falando publicamente, membros do Fed, mas a gente vai ter um dado que vai dar para os mercados a dica de como o Fed vai se comportar na semana da reunião, tá lá no dia 2 de novembro. Qual é esse dado, pessoal? Esse daqui, o Núcleo Índice de Preços PCI mensal relativo ao mês de setembro. Esse dado vai ser divulgado na sexta-feira, dia 28 de outubro. Então, meus amigos, é isso que o mercado está esperando. Se esse dado vier pior do que o esperado, igual o último CPI veio, aí, meus caros, eu acho que a coisa começa a ficar muito difícil para as criptomoedas e para os ativos de risco. Isso inclui ações, moedas de países emergentes como o Brasil, que já está passando por um período eleitoral conturbado. Então, pode ser até... por isso, pessoal, que é complicado falar isso, tá? Mas uma das coisas que me faz ainda não estar muito confiante no real brasileiro, embora ele tenha fechado em 5,16, é esse processo eleitoral, pessoal. A gente está tendo uma eleição bastante polarizada, o mercado não gosta disso. E a gente está tendo uma disputa apertada, tá? Se der um terceiro turno, o mercado provavelmente ele vai ficar aflito. E galera, geralmente, véspera de eleição, pelo que a gente tem visto, pelo menos na última, o mercado não gosta de ficar posicionado, tá? Essa reunião do Fed vai ser um dia de feriado, pessoal. Vocês acham mesmo que que o mercado vai querer, ou pelo menos as pessoas que sabem o que está acontecendo, ficarem posicionados num dia que é feriado aqui no Brasil, ou seja, você não consegue nem comprar nem vender dólar na bolsa? Isso pode impactar tudo. E, ao mesmo tempo, o Fed está tomando uma decisão, vai estar tomando uma decisão extremamente importante? Eu acho difícil, né, pessoal? Então, por isso que eu sigo apostando na alta do dólar. Sim, o dólar caiu nos últimos dias, mas acho que esse processo eleitoral e também esse fato aí da gente ter uma reunião bem conturbada do Fed em um dia que é feriado aqui no Brasil pode fazer os investidores quererem se proteger e sair de Brasil ou mesmo sair do real nos dias antes da eleição e também no dia antes desse feriado em que vai haver a reunião do Fed, beleza? Bem, pessoal, falei demais por esse vídeo, é isso. Desejo a vocês aí um ótimo final de semana, uma boa tarde, boa noite, né? Não sei qual horário você está vendo esse vídeo e bons negócios. Até mais, tchau!